essa troca aqui que a gente traz é muito consciente daquilo que a gente vê de melhor, do que está acontecendo de melhor aí que a gente pode compartilhar. Porque às vezes, quando a gente fala de inovação, principalmente, né, sempre dá aquele friozinho na barriga, né? Vou fazer uma mudança, mas como que vai ser? Mas e se o meu professor não conseguir atender? Como que eu motivo, como eu engajo realmente, faço esse movimento de transformação? Então, acho que trazer exemplos reais, de professores reais e de como eles estão atuando hoje na sala de aula é super importante, tanto para os professores quanto para a gestão, porque é a gestão que vai orientar, que vai pegar na mão, que vai realmente facilitar a vida do professor, né? Fazer com que essas iniciativas todas aconteçam. Então, Sil, obrigada mais uma vez por ter aceito aí esse desafio e esse convite de compartilhar suas práticas aqui com tanta gente boa. Boa noite, gente. Boa noite, Cris. Eu que agradeço. Eu fiquei, assim, extremamente lisonjeada, de verdade, porque a gente, como professor, né, a gente está ali no dia a dia, a gente sempre fica questionando o nosso trabalho. Poxa, será que eu estou fazendo certo? A gente nunca acha que está ali, né, na excelência ali, fazendo bem, exercendo bem o seu papel. Sempre a gente acha que está deixando a desejar um pouco. E achei super legal quando você convidou, porque nós adotamos, né? A nossa escola adotou há pouco tempo, e você vem acompanhando esse nosso desenvolvimento, né? E nós ficamos super felizes com o convite. Muito obrigada, viu? Imagina, imagina. Mas conta um pouquinho, então, quem é a Poti e quem é a Silmara, só para situar todo mundo que está aqui. Então tá bom, eu vou contar um pouquinho de mim, assim, né? Meu nome é Silmara, eu tenho 37 anos, estou na educação aí desde 2002. Eu não tenho pedagogia, eu tenho magistério, gente. Eu tenho magistério, sou formada e tenho formação em artes visuais, mas eu não tenho pedagogia. E o magistério, assim, foi. Eu fiz Cefam, não sei se vocês conhecem, se já ouviram falar. Infelizmente não existe mais. Foi, assim, uma escola maravilhosa para mim. Era um centro de formação específico ao magistério. Nós estudávamos o dia inteiro. Era assim, foi maravilhoso. Eu tive, assim, vivências incríveis. Se você perguntar para mim, a sua faculdade, o magistério, como é que foi? Gente, inesquecível. Assim, no magistério eu tive vivências maravilhosas, fazendo os estágios que a gente ficava a tarde inteira, enfim. E trabalhei por um tempo na escola estadual, escola pública, e eu vou falar que, ó, meu início na educação foi bem difícil, assim, né? Então, tinha várias escolas, eu trabalhava em várias escolas para conseguir ter uma carga maior, né? Não era nem carga completa, era para ter um número razoável de aulas. Então, eu saía de uma escola e ia correndo até chegar em outra, e eu falava, mas nunca desisti, assim, o meu início foi muito difícil, mas eu sempre tentava ali, eu chegava em algumas escolas. E eu lembro, gente, de uma escola que eu trabalhei e que eu entrei como para dar aula de reforço. E não tinha uma sala, né? Não tinha uma sala de aula. E aí eu tinha que, olha, você vai ficar, era a casa do caseiro, que na verdade não tinha caseiro, mas era lá que eu tinha que montar minha sala de aula. Falei, tudo bem, eu vou dar o meu, eu novinha, sabe? Eu vou dar o meu jeito e vou deixar isso aqui com cara de sala de aula. E de fato eu fiz, a minha lousa que eu usava era uma mesa de ping-pong que tinha lá, que não utilizavam mais. Eu falei, de alguma forma eu vou fazer o meu papel aqui, eu vou ajudar essas crianças. Então eu sempre encontrei desafios e sempre ia superando, sabe? Tentando. E eu acho que é isso que fez eu ter esse amor pela educação. Até que entrei na escola particular, que é a Poti. A Poti é uma escola de São Paulo, né? Fica bem perto. Eu vou mostrar fotos para vocês, vocês vão ver que lugar lindo que fica a Poti. Fica bem perto da represa Guarapiranga. Então, assim, é um lugar maravilhoso. E é uma escola que tem metodologia, né, montessoriana. Não sei se todos conhecem, mas é uma metodologia que tem muito a ver, muito assim, com a metodologia do Viva. Então, ela casa muito bem com a proposta do Viva. Né? Então, na nossa escola, nós trabalhamos desde o berçário, na verdade, até o ensino médio. A parte da pré-escola, eles trabalham 100% com o ensino montessoriano.
Então, eles trabalham com material, eles são... Gente, é uma graça ver como aquelas crianças trabalham. Então, elas trabalham com material montessoriano, eles não têm mesas e carteiras nas salas, então eles sentam... tem mesas externas, quando eles querem trabalhar, mas dentro da sala de aula não tem... até tem, gente, mas não carteiras convencionais, né? Alguns momentos eles sentam, outros eles trabalham no chão, com tapetinhos, e com esses materiais, né, que eles vão construindo o conhecimento. É muito bacana, eles têm uma total independência. Só que faltava um pouquinho isso, não que faltava, né? Mas até o primeiro ano do ensino fundamental, eles trabalham 100% essa metodologia, essa forma, né, montessoriana, essa pedagogia montessoriana. Mas no ensino fundamental, a escola, né, adotava, tinha um livro, até mesmo por solicitação dos pais. Os pais tinham aquela questão de querer saber, acompanhar. Mas vocês... Porque a escola... essa época eu não trabalhava lá, mas eu sei pelas histórias que eu sei da escola, que trabalhavam com materiais que a própria escola elaborava, com as fichas, né, que a própria escola fazia. Mas aí, experimentar, né, gente, a mudança, vamos ver como é. E trabalhou por um tempo com um livro didático. Só que a escola também percebeu que precisava de mais uma mudança, né? Que apenas o livro didático não estava atendendo ali as necessidades mais dos alunos, né? A gente conversa bastante nos nossos encontros, né, Cris, sobre essa questão do que o livro didático, como que ele, o que ele permite o professor fazer, o professor e o aluno, o que ele aprende ali? Ele realmente aprende? O livro, ele respeita as fases de desenvolvimento do aluno? Porque hoje, eu não pensava nisso quando eu trabalhava com o livro. Não tinha esse pensamento. Para mim, o livro didático auxiliava muito o professor, né? Que isso é ótimo para a gente, porque ele vem ali com as perguntas que você tem que fazer para o aluno, como você tem que agir. Olha, ainda tem tudo. Você não se preocupa com absolutamente nada. Então, é muito fácil, né? Então, ali... Só que os professores, nós, né? Vamos nos acomodando. E não é por mal, mas é o que a situação ali... Então, eu tenho isso aqui, então eu já sei, então eu trabalho muito tempo com esse material, com esse livro, eu já sei de cor e salteado o que eu tenho que fazer. Meu planejamento nem muda, porque eu já sei exatamente as páginas que eu tenho que utilizar, eu sei tudo que eu tenho que fazer. E aí foi quando a escola conhecer. Gente, se vocês quiserem me interromper, Cris também, por favor, eu falo demais, tá? E vai ser, se vocês quiserem alguma pergunta, até sobre a escola, Montessori, fiquem à vontade, por favor. Isso porque ela falou assim, Cris, você me ajuda, porque eu não sei se eu vou conseguir falar bem, não sei o quê. Gente, vocês não sabem como eu tô nervosa aqui, mas vamos embora. É só dar um start, tá vendo? Eu tô super nervosa, mas se eu estiver falando muito, vocês podem, por favor, me cortar aí, tá? Então aí, né, nós tem uma metodologia nova, tem tudo a ver com a Poti, com a escola, com o que a escola acredita, né? Então, vamos conhecer. E nós adotamos, né? Começamos a conhecer no ano de 2019. Nesse ano eu estava até grávida, né, Cris? Eu ia lá participar das palestras, dos cursos, das formações, eu estava lá com aquele barrigão. E achando assim, super, a gente ficou encantado com a proposta, né? Então, vamos, adoramos, vamos começar com essa metodologia. Aí chegou a hora da gente realmente trabalhar com o Viva, né? Só que nós tivemos o ano de 2020, que veio uma pandemia para ajudar mais ainda, né? Foi assim. Então, nós tivemos a pandemia, e eu me lembro que eu voltei da licença maternidade em março, dia 10 de março. Dia 16, todo mundo tinha que ficar em casa. Todo mundo vai para casa, e eu ali falei, meu Deus do céu, né? Eu não tive ainda, eu falei, não tive nenhum contato ainda com a turma, com as crianças, que tinham alunos novos, né? Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Entrei em desespero. E cada vez, gente, Então eu vou falar para vocês que o início para a gente foi muito difícil essa transição. Não foi uma transição fácil, até pelo o que eu falei para vocês, né? Nós tínhamos ali um livro pronto, eu ainda falava, meu Deus, a gente devia ter deixado para mudar em 2021, porque aí a gente continuava com o livro, ia ser mais fácil, como que a gente vai trabalhar?
e ficamos assim, bem angustiados. A gente falava com a Cris, né? Cris, mas aqui não tem Cris, como que eu vou? A gente pegava aquela ficha, olhava assim, falava, mas o que eu vou fazer aqui? Né? E aquilo tomava conta. Você parece que não consegue ampliar a sua visão, porque você consegue só pensar no que você tinha lá atrás, em como você trabalhava, e não como você tem que trabalhar agora, né? Como as coisas mudaram. Mas, né, a gente foi, primeiro mês difícil, né, e a gente foi percebendo que a distância, o Viva é um material de experimentar, das crianças vivenciarem, né? E foi difícil fazer isso à distância por não conhecermos, nós não tínhamos esse contato com o material, né? Então foi um pouco não, gente, eu vou ser sincero, foi difícil, mas os meses foram passando e a gente foi percebendo que também davam para fazer coisas práticas à distância. Teve um mês que eu vi que eu estava trabalhando micro-organismos com as crianças e estava fazendo um iogurte com eles, né? Então, vamos fazer um iogurte para ver o desenvolvimento, que existem bactérias boas, vamos lá ver como que acontece esse processo, e aí você vai, né, se permitindo, você vai permitindo que a mudança, né? Enquanto a gente não se permite, enquanto a gente trava ali, né, naquela coisa de não dá. Não, isso aqui é impossível, não vai, gente. Não vai. E aí nós terminamos o ano. E a nossa preocupação era que nós tínhamos ali muitas fichas para entregar. Porque o livro era assim. Se a gente deixava 5 páginas sem entregar, o pai ele ia falar: opa, por que vocês não fizeram essas 5 páginas? E o livro, gente, que, que surpresa tinha para o aluno quando ele pegava um livro? Nenhuma. Ele folheava, então, olha, gente, hoje nós fizemos a página 55, 56, amanhã nós continuamos a 57 e 58. Ele já sabia o que ia acontecer, né? Hoje é muito legal que eu chego na escola, as crianças perguntam assim, eu estou entrando na sala, lá na Poti, gente, nós não somos professores polivalentes, lá é professor por área, né? E lá nós temos salas ambientes, os alunos trocam de sala. Porém, agora com a pandemia, nós não fizemos isso até agora, né? Mas acreditamos que logo em breve poderemos voltar a essa prática. Então, se Deus quiser, logo em breve, né? Logo em breve. Então, você chega na porta da sala, a criança olha para você e fala assim: tia, o que a gente vai fazer hoje? Isso é fantástico, porque assim, ele está esperando de você uma novidade, ele está esperando uma aula diferente, ele está esperando alguma coisa, ele está esperando de você, né? Então ele não está ali só com o livro, sabendo, hoje a gente vai fazer a página 57, né, tia? Você falou pra gente. Não, ele não sabe se eu vou fazer a página que nós começamos, ou se eu vou pegar uma outra página, porque de repente surgiu algum tema ali que eu posso aproveitar, como eu vou mostrar para vocês que isso aconteceu e dá para fazer isso. Oi? Simara, posso te interromper um pouquinho? Claro. Eu estou amando a sua fala. Obrigada. E assim, sem contar que o livro não contempla, né, a realidade da criança, são coisas Exato. muito distantes. Exato. Muito distantes daquilo que a criança vive. E na parte de alfabetização, sabe, não contempla, né? Não contempla. De jeito nenhum. Você, Elisângela, eu até ia comentar sobre isso mesmo, porque assim, um livro, ele é para não sei quantas crianças, né? Às vezes, várias regiões utilizam o mesmo livro, várias cidades, não sei o quê. Todas as crianças são iguais? Todas as crianças pensam da mesma forma? Todas as crianças têm... Não, cada criança ela tem um tempo para o seu desenvolvimento, cada criança tem. E a gente precisa ver, em Montessori a gente fala muito isso, de ver a criança como um ser ativo e não um ser passivo. Né? A gente precisa ouvir aquela criança. A gente percebe os nossos filhos, não sei se todos têm filhos, mas em crianças, que quando eles vão crescendo, 2 anos, 3, começa a falar e andar, eu ponho sozinho, eu faço sozinho, eu quero fazer, porque a criança quer independência, ela quer liberdade para ela poder fazer as coisas, ela quer aprender. E eu comparo muito com isso, com um livro, ela é aquilo ali.
E acabou. Às vezes ela pergunta alguma coisa, né? Mas tia, lá a gente chama de tia, tá? Não é professor, então se eu falar tia, porque lá nós é exatamente para a criança ela se sentir como uma família ali, sabe? Para ela sentir ali um lugar que ela possa se sentir à vontade. Então, lá tem os alunos do ensino médio, eles chamando a gente de tia, assim, é maravilhoso. Então, né? Aí às vezes pergunta, tia, mas não instiga a curiosidade deles, né? E a gente vê hoje como isso tem mudado. Então, esse ano, né? Então, do ano passado para cá, das aulas online, de tudo que aconteceu, que foi difícil para todo mundo, acho que nem só para quem teve uma transição de material, mas para todos nós, né? Foi assim, os professores tiveram que se reinventar. Eu falava, gente, o que é isso aqui? Como é que usa? Vamos lá, todo mundo, né? E aí a gente teve todo esse desafio e tudo bem, entrou esse ano. Aí começou 35%, 70%. Opa, os alunos estão aqui. Olha, o que eu consigo fazer com isso aqui? Ah, eu consigo, né? Claro, sempre pensando nas crianças que estão em casa, eles não podem se sentir, né? Hoje nós ainda temos crianças, poucas, mas ainda temos crianças que estão tendo essa aula à distância, né? Mas assim, hoje eu posso fazer dar uma volta no quarteirão com eles. Puta, que legal. Hoje dá pra gente essa atividade aqui, nossa, dá muito para ir até o jardim, dá muito. Então, as coisas começam e gente, o que mais me deixa assim, que eu mais gosto do Viva, uma das coisas que eu mais gosto é a sua liberdade de trabalhar. Então, você ali nós temos os percursos, né? Os percursos pedagógicos, você pode se guiar ali, você pode seguir ou não. Né? Eu muitas vezes me guio, mas outras vezes falo, não. Seleciona. Qual a série? Eu não falei, né? Então eu dou aula de arte e dou aula de ciências. Arte eu dou do maternal até o 5º ano. E ciências eu leciono do 2º ao 4º ano. Então, a parte de arte, eu vou bem no método Montessori, né? A gente não trabalha com o Viva na parte da educação infantil, é só a parte do ensino fundamental, né? Gente, o 2º ano que eu trabalho, eles tiveram a vivência no 1º ano. Então, assim, quando eu pego uma continuidade, já pego uma série que começou e depois, é maravilhoso. As crianças, assim, já estão adaptadas, inclusive as que não trabalharam, né, que é novidade também, eles já começam a sentir essa diferença, né? Esses dias eu fiz uma atividade, eu falei assim, gente, vamos anotar nessa. Como a gente tinha feito uma atividade prática, era até de artes. Eu falei, vamos só registrar aqui o que nós fizemos? Fizemos uma dança assim, assim. Aí um aluno perguntou, tio, eu posso registrar como eu quero? Eu falei, como você quer registrar? Aí ele falou assim, eu quero colocar que a gente fez a dança e que agora a gente vai fazer uma colagem com a pipoca, não sei o que. Eu falei, tudo bem. Você pode registrar assim do jeito que você quiser, não precisa ser como eu estou sugerindo, né? Então eles já começam a ver que eles têm essa liberdade. Eles já têm essa noção, né? Eu participo da minha educação, eu participo do meu aprendizado, né? Eu estou participando. Então, para eles é assim, você percebe que eles têm mais. E aí ontem também eu saí com uma sala, aí tinham 2 crianças online, né? Eu falei, olha, hoje nós vamos fazer uma atividade que eu preciso. Aí, para minha sorte, assim, essas 2 crianças moram num lugar que tem bastante vegetação. Eu falei, eu preciso que vocês, né? Aí eu falei, Davi, eu sei que você mora aí na frente da sua casa tem. Eu falei, Sara, você tem também. Então nós vamos dar um tempinho. A gente vai até a área verde e vocês vão também nessa área. A gente se encontra daqui a pouco. Eu falei, vou levar meu celular. A gente se encontra daqui a pouco. Aí esse aluno falou assim, é por isso que eu gosto de estar na escola. É por isso. Eu não vejo a hora de voltar logo. Ele teve que ficar, porque acho que o irmãozinho, alguém pegou Covid, suspeita, né? Não por isso que eu gosto. Aí a outra linha falou assim: eu não vejo a hora também de voltar. Então, gente, é isso, né? Essas crianças, elas precisam desse contato, dessa vivência. Se fosse só o livro, se eu falasse assim, gente, abre o livro, vamos fazer nesse livro aqui, será que ele ia falar, por isso que eu sinto falta da escola? Não, abri o livro, abro em casa, abro na escola, qualquer lugar que eu tiver, né? Então, assim, eu não preciso. Essa ideia de construção, né, Silmara? Que você Exatamente. constrói junto com a criança, não de transmissão.
Exatamente. É você construir. Porque conteúdo a criança acha em qualquer lugar, né? Mas essa construção, esse protagonismo. Exatamente. E assim, Elisângela, quando eles, sabe, eles percebem que eles estão participando, você vê o gosto, né, a alegria. E o que nós, professores, hoje nós temos que admitir isso, e às vezes é difícil para a gente, não é fácil, é que a gente não é o detentor de tudo, né? A gente não é mais o centro ali. Quantas coisas, gente, eu aprendo com esses alunos, quantas informações que eles trazem que eu não tenho ideia. Inclusive, eu vou dar um exemplo aqui hoje para vocês, depois eu vou falar, né, Cris? Que rendeu essa história. Foi muito engraçado, mas assim, quantas coisas eles trazem para a gente, né? E que não tem no livro. Isso não tem no livro. Vai ter ali, né? Eles construindo aquilo e falando. E hoje é muito engraçado, né? Ah, mas eu não sei o que. Ah, tia, dá um Google. Vamos dar um Google, vamos pesquisar agora o livro para eles. Mas o interessante é isso, que eles sabem que eles podem pesquisar, que eles podem, junto com a gente, descobrir o que é. Eles não veem mais, pode ser que vejam ainda, mas vai chegar uma fase da nossa vida, né, na educação, que os alunos não vão ver o professor mais como ele sabe de tudo. E nem quero que ele veja assim, porque o professor também, né? Ele precisa disso, ele precisa estudar, ele precisa aprender, né? É o aprender a aprender aqui, né? Eu vou mostrar para deixar claro para os alunos que ele não sabe tudo, né? Eu acho que isso Exato. fortalece. Exato, fala assim, opa, nem o professor sabe tudo, né, por que eu vou me sentir envergonhado, eu vou me sentir mal? Desde que o professor transmita isso para mim, olha, isso eu não, sabe que essa pergunta que você fez, eu não sei, eu vou pesquisar, vamos pesquisar juntos? Eu vou falar isso para vocês de uma coisa que me aconteceu, então eu vou mostrar algumas fotos, de algumas práticas que nós temos, né? Que eu coloquei mais fotos de coisas que eu fiz, mas assim, gente, lá na escola as professoras estão fazendo um trabalho muito bacana. Tem a professora do primeiro ano, Cris, eu vou falar assim, depois eu acho que você devia chamar a professora Fernanda, porque ela tem, assim, ideias muito legais, viu? Boa! Ela vai me matar. Silmara, ela vai te matar. Ela vai me matar, não tem problema. Ela tem ideias muito criativas. E o legal é assim, e as professoras, vou falar um pouquinho da professora de matemática, como ela tem trabalhado, porque é um grande... Eita, ela está aqui. A Júlia falou, ela está aqui. Ai, Fernanda, me perdoe, eu não sabia que você estava aí. Ainda bem que eu falei bem, hein? Já pensou? Ufa, essa foi por pouco. Então, quando o trabalho da professora de matemática que ela está fazendo, então as professoras estão assim, se reinventando, né? Estão vendo que vamos sair da nossa zona de conforto, vamos atrás, porque assim, gente, eu acho que isso, sabe, nessa altura que a gente está do campeonato de mudar, né, é porque você realmente ama aquilo ali o que você faz, porque se você falar, ah, não, isso aqui é muito para mim, então sinto muito, você está no lugar errado, né? Porque o mundo hoje está assim, e essas crianças, e cada vez mais elas têm sede de aprender, elas querem saber mais, e é um tal de tio, o que é isso, por que é isso? Eu falava assim, gente, eu penso comigo, eu não era assim, eu não tinha essa visão crítica quando eu tinha a idade deles, que eu era da escola, não tinha, né? Então eu vou mostrar para vocês, vou apresentar aqui um pouquinho. Opa, não é isso não, tá? Errei. Não, legal. Mas agora tá abrindo. Peraí, eu acho que eu cliquei o errado, não era aquele arquivo que eu queria mostrar. Tá. Eu vou falar para vocês, todo dia eu mexo nisso aqui, né, para mostrar, e eu falo assim, ih, pessoal, fiz errado. Não, tia, você tem que apresentar, você tem que colocar uma guia. Não, tia, você tem que colocar uma janela. Olha como eles sabem, né? Olha o quanto eles sabem. Olha o quanto a gente consegue trocar e aprender com eles. Eles sabem. Eu vou ampliar aqui um pouquinho, tá? Aí eu não verei vocês. Bom, gente, eu coloquei aqui práticas do ensino, prática, eu não sabia como colocar, né? Eu fiquei assim,
prática? Não, não é prática de ensino, é uma transição? O que que eu... Mas não deixa de ser uma prática de ensino, né? E após uma grande transição, porque para a gente foi uma grande mudança. Não que na escola nós não tínhamos prática, tínhamos, né? Mas hoje a gente vê, assim, o quanto nós estamos realizando, o quanto essas crianças estão aprendendo e desenvolvendo depois dessa... Isso porque, gente, a gente ainda está num processo de adaptação ao material, né? A gente pode dizer que a gente está trabalhando exatamente esse ano, e a gente tem certeza que para o próximo vai ser muito melhor, que o próximo vai ser muito, muito melhor, né? Eu peguei uma frase da Maria Montessori, e isso aqui é a represa, tá, gente? Fica bem pertinho da nossa escola. Para mim, para mim não está aparecendo. Então já sei. Deixa eu mudar a configuração, que tá para apresentar com... já sei o que é. Tá apresentando em outra tela, talvez. Isso. Agora vamos ver se vai, tá bom? Uhum. Mudou? Agora, mudou, né? Agora mandou. Então, eu falo assim, nenhuma descrição, nenhuma imagem de nenhum livro podem substituir a vista real das árvores em um bosque, com toda a vida que acontece em volta delas. E eu fiz um paralelo, assim, em duas situações, né? Primeiro que, realmente, né, você pode ver ali, eu quero falar de alguma coisa para um aluno, né? E vou mostrar a imagem para ele. É a mesma coisa do que ele viver próximo, do que ele sentir os cheiros. Eu mostro uma imagem, né? Gente, isso aqui é uma árvore. Aqui é o tronco, o caule, essas são as folhas, os frutos. Essa é a árvore. É a árvore, que legal. Vamos escrever aqui então as partes. Agora eu posso, né, essa criança viver isso. Ela realmente ter esse contato, saber sentir o cheiro de uma árvore, sentir a textura de uma folha, o perfume de uma flor, de repente comer um fruto, né? E aqui, quando nós estamos, essa frase, nós utilizamos quando as crianças retornaram para a escola, né? E que não faz sentido a escola sem a criança, né? A escola não é nada sem os alunos. Ela é vazia, ela não tem graça, né? E ela precisa dessa vida, ela precisa dessas crianças para fazer todo o sentido, né? Então, aqui é onde a gente tem a nossa escola, e eu vou fazendo assim. Eu não coloquei nada, gente, eu não preparei nem textos, eu só vou contando um pouquinho como é que foi, né, o que eles estão fazendo. Isso aqui foi uma atividade de ciências, nós estávamos falando sobre a indústria madeireira, sobre a madeira. Então, passamos um processo falando sobre a madeira, o que faz, de onde vem a madeira, como ela é produzida. Assistimos vídeos, fizemos pesquisas, né? E para finalizar a atividade, eu convidei uma pessoa para falar um pouquinho sobre a reutilização da madeira. E ele não é marceneiro, mas ele entende muito e gosta nos seus tempos livres de fazer objetos de madeira. Então eu perguntei se ele podia ir conversar com as crianças, falar da importância da reutilização, e mostrar e fazer com eles algum objeto que fosse feito com a madeira, para eles sentirem, né? Ver como que é. Poxa, eu falei tanto sobre a madeira, a gente falou até sobre MDF, o que é, né? Vamos sentir, vamos ver como que é como que é construir um objeto feito de madeira. E nós fizemos, foi super legal, as crianças ficaram super felizes, se envolveram bastante. Então, de repente, eu volto lá a falar do livro, né? De repente, se eu tivesse ali um textinho falando sobre a madeira, eu ia ler com eles, né? Olha, isso aqui é a madeira é feita assim, 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 as árvores, né? Vamos responder umas questões? Vamos? E acabar por aí. Não ia explorar. E olha que a ficha era uma única ficha. E de uma única ficha falando sobre a madeira, nós exploramos de várias formas, assistindo vídeo, eu gosto bastante também de montar o meu material, às vezes eu gosto de montar uns slides e eu faço um vídeo para que eles possam, depois eu passo para eles, né? E aí a gente explorou de várias formas, até chegar num momento deles poderem sentir, vivenciar isso.
Aqui foi falando sobre matéria-prima, gente. Nós falamos sobre matéria-prima e eu quis exemplificar para eles, né? Então a gente fez primeiro esse bolinho. O que eu usei aqui? Vamos fazer um bolinho? Para a gente fazer o bolo, o que a gente precisa? A gente precisa disso, fizemos a receita. E depois a gente entrou no assunto da matéria-prima. Então, olha, para fazer esse bolo, eu precisei de alguns materiais, né? Esses materiais que nós utilizamos, nós chamamos de matéria-prima. E aí nós fomos trabalhando e conhecendo outros tipos de matéria-prima. Então, aqui, primeiro eles brincaram, né? Eles decoraram, trouxeram. Eu fiz o bolinho com eles, mostrando, mas aí depois eles decoraram, cada um trouxe o seu confeito, suas coisinhas, para poder realizar a atividade. Esse aqui, gente, foi assim super legal. Eu tô falando muito rápido, tá? Tudo bem? Qualquer coisa pode me interromper, tá? Se tiver alguma dúvida, se não tiver claro alguma coisa, por favor. Não, tá perfeito, tá perfeito. Eu já tô aqui emocionada, né? Eu vou ter que mudar porque eu fico, gente. Ai, eu fico emocionada, você não tá entendendo. Ai, gente, você sabe, Cris, que quando eu estava montando, eu vou fazendo uma retrospectiva, né? A gente vai pensando de tudo que aconteceu, de como começou, o quanto. Eu não vou nem ficar voltando, nossa, você vai fazer chorar aqui, eu não vou pagar esse mico aqui, não. Hein? Então, gente, isso aqui foi muito legal. Tem uma época, né, que ficaram várias lagartas lá pela escola. Aí nós temos uma professora de biologia lá, muito da corajosa, que tudo quanto é bicho ela pega, ela mostra. Aí ela falou assim, a tia Paty, ela falou assim, gente, vamos colocar isso aqui num aquário, porque elas vão virar borboletas. Aí eu já falei, puxa, que legal. Aí eu já cresci o olho assim, Paty, bacana. Então vamos colocar num lugar que dê para todas as crianças passarem e irem. Aí eu lembrei que eu tinha uma ficha do 3º ano que falava sobre metamorfose. Ia demorar para chegar nessa ficha ainda, né? Mas eu falei, eu vou aproveitar. Isso nós estávamos com aula à distância ainda. Falei, eu vou aproveitar e vou pegar esse gancho e vou usar isso aqui para trabalhar com os alunos. Eu mostrei para eles, falei, gente, olha, sabe? Porque foi assim, foi em abril, eu acho. Nós estávamos presencial, mas aí teve que parar de novo, não me lembro por quê, mas tudo bem. E aí eles estavam, eu falei, vamos recolher, a tia Paty recolheu, nós vamos cobrir, fazer uns furinhos aqui para que entre oxigênio, né? E nós vamos acompanhar o desenvolvimento. Será que vai sair uma borboleta? Será que vai sair? Porque eles viram as lagartas, a gente teve uma conversa prévia, né, sobre isso. E será que vai ser uma mariposa? O que será que vai? Será que vai realmente acontecer? Nem eu sabia. A Patrícia tinha certeza, eu estava na dúvida. E eu falei assim, vamos acompanhar, pessoal. Então, conforme eu ia, mostrava, hoje tá assim. Eu levava para eles, mostrava pela tela, né? Tá assim, tá assado. E aí foram formando os casulos. No dia seguinte que ela pegou, no outro dia já foram formando os casulos. Eu fiquei encantada também. Eu falava, gente, vocês não sabem. Então, e eu acho que isso é legal também. Quando a gente se empolga, a gente empolga os alunos. Quando a gente demonstra que aquilo é muito legal, eles acham assim muito legal também. Eu acho que isso a gente tem que ter essa motivação, sabe? De mostrar pra gente, isso é demais. Vocês precisam ver isso aqui como é. E aí eles foram vendo que, né? Ai, tá tendo casulo, nananã. Vamos anotar quantos dias acontece? Cada dia a gente ia anotando uma transformação. O que aconteceu no dia tal? Nananã. E aí, quando foi um dia, esse aquário ele ficou no pátio, né? Eu tava passando. E para mim, elas tinham morrido todas. Eu falei, não, gente, tem uns casulos que já abriram. E aí tinha uma que tava saindo. Eu fiquei toda eufórica, né? Eu falei, meu Deus, que legal. Aí chamei a turma do 3º, eu falei, vocês não sabem o que aconteceu. Tá saindo, né? Tá acontecendo a metamorfose. Vamos ver? Aí levei eles até lá, e as alunos da pré-escola ficaram também super animados, né? E aí a gente fotografou, conseguiu pegar esse momento da transformação. Aí nós vimos que não era uma borboleta, era uma mariposa. E aqui tem até um videozinho deles, mas bem curtinho. Legal, né? E agora, ela vai falar, né? Ela tá procurando. Olha lá, gente, ela tá começando a abrir as asinhas. E eles ficaram assim, gente, mas por que ela tá andando assim? Eu falei, é como um
bebezinho, assim, ela também está aprendendo, né? Ela vai aprender, ela não andava assim, ela não tinha essas asas, mas daqui a pouco ela vai se abrir, ela vai soltar e vai poder voar. Então foi super legal, gente. Foi assim, mais uma vivência, né? São coisas simples, né? E eu achei isso, e por isso que é legal a troca, né? De informação com os professores, essa conversa, porque ela passou por lá, ela olhou as lagartas, eu não tinha tido essa ideia, né? E ela falou: não, gente, vamos colocar isso aqui, e foi super legal, né? Eu aproveitei para minha aula, as crianças. Foi um material que virou para a escola, as crianças passavam, observavam, foi muito legal. Eu acho que é legal, Sil, isso que você está falando, né? Porque eu fui anotando aqui algumas coisas. O despertar a cada dia, né? Isso que você colocou lá no início, da criança ter essa motivação o que a gente vai aprender hoje, porque a aprendizagem é o que eu sempre falo, assim, acho que o nosso maior propósito primeiro trazer essa motivação. A gente só aprende quando a gente quer, a gente só faz o que a gente quer, né? E a gente precisa estar envolvida emocionalmente. Então, olha quanta emoção você trouxe para essa aprendizagem. A criança precisa se emocionar, né? O Rubem Alves já falava isso. O papel do professor é emocionar os alunos, é fazer com que ele tenha esse interesse, essa vontade de aprender. E eu defendo muito que o conteúdo acadêmico, ele é o papel principal da escola. Só que a questão é como a gente chega nele, né? Então, eu posso chegar, como você disse, através de um livro, abre aí a apostila na página tal, o livro na página tal, e a gente vai falar sobre isso hoje. Quer dizer, protagonismo zero, o professor que está definindo tudo, desenhando tudo. Esse conhecimento prévio do aluno está sendo considerado? Não. Aí você traz um texto, né? Então, você diz, você tem que aprender daqui até aqui. Isso, acabou, né? E acabou, para responder essas perguntas. Então, eu digo sempre que, na educação infantil, por não ter toda essa cobrança, a gente ter mais liberdade, né? É por isso que tem esse brilho no olho do aluno da educação infantil. E o que acontece? Por que o brilho acaba? Por que apaga, né, essa alegria? E é interessante que eu pude perceber na sua fala que não é só o brilho do aluno, é o brilho do professor também. Quando você trouxe, né, os professores estão se reinventando, né? Eu acho que eu acho que o papel do Viva ele tira esse chão no sentido de essa estrutura rígida e ele abre outros caminhos, assim, a gente dá asas e você tem que voar. A gente dá asas para o professor voar, esse é o objetivo. Exatamente. A gente dá a estrutura, dá o suporte com as formações, com os nossos encontros, com os percursos, quer dizer, a gente dá todo o amparo, porque o professor precisa ter isso, quando eu estava idealizando, pensando no material, eu pensava exatamente isso. Eu tenho que tirar do professor aquilo que não é essencial. O que é essencial para o professor? Despertar a vontade de aprender, é encantar os alunos. Ele tem tempo para encantar se ele precisa ficar montando atividade, se ele tem um monte de coisa burocrática para fazer? Ele consegue pensar em experiências significativas, de descoberta, né? Então, se ele tem essa parte mais chata, né, digamos assim, mas desconstruir um pouco realmente essa visão e mostrar que o real papel do professor é esse. Acho que tudo isso que você está mostrando, gente, eu não tinha visto a apresentação. Eu não mandei nada. Ai, meu Deus. A gente, em uma formação, ela comentou sobre uma experiência que ela teve, que ela vai contar aqui, e todas as professoras, todo mundo que estava na formação, gente, que demais, que uau, não sei o quê. E a gente ficou tão empolgada, eu falei, vem cá, você precisa contar isso lá no encontro, a gente precisa multiplicar, mais gente precisa saber dessas possibilidades. E eu preciso saber de tudo isso aqui também. Você sabe, quando eu trabalhava no Estado, eu achava, gente, me perdoe se tiver alguém que já trabalhou, mas assim, não tô nem falando mal, mas eu falava assim, eu acho que professor podia ser mais unido, porque é na hora da atribuição que a gente via assim, né, eu vou pegar essa aula e não tinha, e quando eu ia trabalhar, eu chegava com alguma ideia, e eu tinha muito medo, né, porque eu era ali, me sentia um coordenador.
era aquela coisa que falasse assim, nossa, lá vem essa professora querer, né? Deixa a gente quieto aqui, por favor, você já vai querer dando ideia, dando trabalho para a gente, né? E eu acho que esse dividir, gente, eu tenho uma ideia, vamos passar, não é para gente. Isso não é para gente, não é para me engrandecer, é para o aluno, é para a criança. Então, cada vez que a gente compartilha, a gente divide todas essas ideias, essas experiências, a gente só está beneficiando as crianças, que é o nosso intuito, né? Então, eu acho que isso de guardar no bolso, guardar ali as 7 chaves, gente, não eu dá. acho que Não, né? E trazer isso, né? Eu acho que é o resgate desse brilho no olhar do aluno e do professor. Né? Acho que isso fica muito claro, assim, na sua fala. Todas essas experiências, eu acho que é revisitar e se redescobrir enquanto profissional e redescobrir o real papel da escola, né? Então, acho que fantástico. A Elisângela levantou a mão aqui. Eu queria falar uma coisa, peço desculpa, é que tá assim, tá mexendo muito comigo hoje. Que bom! É verdade, eu acho que tem que diminuir a burocracia, né, para que nós, professores, possamos ter tempo, né, para buscar essas experiências. Uma coisa que eu ouvi de uma professora, eu estou numa escola bem flexível, né, e a diretora fala assim, olha, gente, trabalha mais da autoria de vocês. E uma professora, ela optou por trabalhar algumas coisas, né, da apostila. Aí eu desafiei ela, eu falei, nossa, olha, você está assistindo tantas coisas do Paulo Fock, ele tem falado tanto dessas ideias reprodutivas, por que você não cria mais com as crianças? Desafiei, sabe? Eu senti esse espaço. Aí ela falou, ai, mas eu vou trabalhar o quê? Eu falei, nossa, tem tanta coisa para trabalhar. Então, às vezes, eu acho que a apostila é um porto seguro, né, do Sim, professor. totalmente. A gente sente isso, né? E foi por isso, Elisângela, quando a gente teve essa transição, a gente perdeu o chão. Eu não sei o que eu vou fazer, gente. Como é que eu vou criar? Ah, tem um nome. E aí eu paro, aí às vezes eu paro, penso assim, mas gente, eu sei o conteúdo, eu sei o que é isso assim. Eu sei o que são as partes da planta. Deixa o professor dependente, né? No Deixa final, o professor está dependente. Sim. E aí a aula se torna totalmente permeada pelo que está no material, como você falou. Hoje a página 56, 57, amanhã 58, 59, e a gente só vai repetindo o ciclo. E assim, gente, dá trabalho? Dá. Você tem que ler, você tem que pesquisar, você tem que elaborar, tem horas que você fala assim, estou sem criatividade. Até a gente falou no encontro de ontem, né? Assim, que às vezes a gente acha que uma aula tem que ser o mega, não, tem que ser assim, não. E às vezes, depois eu vou falar de uma aula que eu vi hoje no primeiro ano, tá no último, eu vou correr aqui para dar tempo, tá bom? Eu vou falando bem. Eu falei que eu falo demais, vocês não acreditam em mim. Eu vou ficar quietinha agora. Eu falei, vocês não acreditam em mim. Aí vocês imaginam, coitado dos alunos, né? Ah, já foi isso aqui, né? Aí, ó, nós temos a represa, olha que beleza. Então, quando a gente trabalha aqui, ó, eu trabalhei junto com a professora de geografia, né? A professora de geografia estava falando sobre os impactos ambientais. Então, a gente fez um trabalho junto, geografia e ciências. Então, a gente falou sobre a coleta seletiva, o que tem aqui. Fomos recolhendo alguns lixos que nós encontramos ao redor do bairro, né? Aí aqui chegou a hora da bananeira, do coração da bananeira que eu vou contar para vocês. Gente, esse dia foi muito... Me pegou de surpresa esse aluno. Ele chegou e, na verdade, a minha coordenadora me preparou. Ela falou assim, olha, hoje o aluno trouxe um coração de bananeira, ele quer mostrar na sua aula. Um coração da bananeira e quer mostrar na sua aula. Tudo bem, eu falei assim, vixe Maria, mas eu não sei nada sobre o coração de bananeira. Aí... Ela não falou, mas deve ter pensado, se vira aí. Brincadeira. Então, aí eu falei, eu dei uma lida rapidinho antes de entrar na aula, né? Que eu ia dar pelo coração da bananeira. Eu falei, vamos lá, vai acontecer no momento lá, vamos ver o que acontece. Ele chegou todo feliz, falou, ai tia, eu fui no sítio, aí o meu pai cortou o coração da bananeira, esse aqui é o coração da bananeira, né? Aí todo mundo, ai que legal, vocês já tinham visto um coração da bananeira? Não, olha, vamos mostrar, as crianças pegaram, viram, ai gente, vamos ver o que é o coração da bananeira? Então vamos pesquisar? Não era nada disso que eu tinha para minha aula, né? Eu tinha planejado outra coisa, mas aí chegou o coração da bananeira, então
mudamos o foco da aula, mudamos para o interesse do aluno no momento. Né? A gente não pode desvalorizar o que a criança traz para a gente, as informações, o que ela trouxe para a aula. E aí a gente foi pesquisar o que era o coração da bananeira. O coração da bananeira, ele protege a flor da bananeira. Eu nem sabia que a bananeira tinha flor. Né? Protege a flor da bananeira. É conhecido como umbigo também da bananeira, tal. O que faz com isso aqui? Então, vamos ver, tem receita? Então a gente foi pesquisando várias coisas. Aí aproveitou, o que tem naquele sítio? Tem outras plantas, tem outras árvores frutíferas, tem animais? Você já encontrou algum animal? Porque eu já puxando um pouco para o que a gente estava falando, o que era o tema que a gente estava falando. Lá uma vez eu vi um animal assim, né? Que animais que vivem no sítio, né? Que tipo de animal que pode viver lá? E a gente foi buscando um monte de coisa e tudo surgindo do coração da bananeira. E eu nunca imaginava que um dia um aluno ia levar para a aula, né? Ou que eu fosse falar ou até mesmo levar um coração da bananeira para que eles pudessem ver. Então eles pegaram, ele ficou super feliz porque ele levou essa informação e a gente pesquisou junto, a gente conversou, a gente ficou uma aula falando sobre isso. Então foi assim muito legal. Partiu de mim? Não, partiu deles, partiu do aluno. Desculpa, não, eu só ia contribuir, que assim, eu acho que muito legal. Isso é escutativa. É quando você escuta e você considera, você traz, né, para a discussão aquilo que o aluno contribuiu. Não é assim, tá bom, entendi. E vamos continuar, gente, Mas por que isso acontece? Porque a escola ela está presa nesse sistema, né, muitas vezes de um currículo pouco flexível. Então, não dá tempo mesmo de mudar o caminho. A gente tem que se manter no caminho, senão a gente não cumpre. E eu acho que um dos motivos de muitas vezes a gente se perder, o professor acabar se perdendo, é porque ele não consegue desviar. E aí isso é um dos motivos que perde o brilho no olhar. Exatamente, né? O que vale mais? Eu terminar tudo, falar, legal, você trouxe, mas vamos lá, mas hoje a gente vai falar de outra coisa, tá? Então a gente não vai poder falar sobre a bananeira, e aí eu vou correr tudo, e o que aquele aluno experimentou, o que ficou para ele, né? Agora, isso eu tenho certeza, que as crianças vão lembrar quando eles virem uma bananeira, nosso colega na sala levou, foi super legal, a gente viu. Poderia até, é que eu não me arrisco, porque eu não sei cozinhar, vou ser sincera para vocês, mas a gente poderia também ter feito depois, vamos fazer uma receita com isso aqui, né? Vamos ver, a gente viu como faz a receita, o que dá para aproveitar, né? Mas poderia ter ido mais além. Aqui a gente dá a volta no quarteirão, então a gente tem essa liberdade, e leva as crianças para fazerem, né, esses trabalhos de pesquisa, tanta coisa que a gente tem, o bairro, o que tem no bairro, né, então a gente aproveita, a professora de geografia também aproveitou muito. Aqui, gente, a gente tem lá a Semana Montessori. Esse ano foi um pouquinho diferente, porque por conta mesmo da pandemia. Então, como que é? As crianças têm várias atividades dentro da sala. Então, lá tem atividade de português, matemática, história, geografia, só que são atividades práticas. Então, é um jogo, um experimento, enfim, atividades práticas. E aí eles vão fazendo um rodízio em grupo, eles vão escolhendo que atividade ele quer começar a fazer. Eu vou começar pela atividade de ciências, que é pelo experimento. Não, eu vou começar por essa pesquisa, por esse jogo aqui, eu vou fazer. Então, tinha uma atividade super legal da professora de inglês, que eles tinham que montar um jogo em inglês. Gente, foi super legal, maravilhoso. Né? A construção do terrário, que nós vamos usar depois para conversar sobre ecossistema. Então, é muito bacana. Então, a escola inteira se mobiliza e as crianças vão fazendo essas atividades práticas assim. Aqui se resumiu a um dia, aqui a gente fez apenas num dia, mas costumamos fazer a semana. Então, aí eles fazem rodízio, vão em outras salas, é super legal, gente. É muito, muito, e assim, troca, e o que a gente gosta de fazer, eles podem até misturar turmas. Então, crianças um pouco maiores podem, né, crianças do quarto pode andar com crianças do 5º ano, mas esse ano foi diferente. Mas mesmo assim, foi muito, muito bacana. Então, eles fizeram muitas atividades legais.
Então, aqui, mais uma vez, aproveitando, né? Estamos falando sobre o oceano, sobre os animais marinhos. Vamos montar um oceano? Vamos? Então, eu acredito muito que essas práticas são elas que vão deixar ali, que vão deixar aquela marquinha também no aluno, né? Poxa, eu lembro sim, eu lembro dos animais marinhos, inclusive a gente fez um oceano e a gente montou tais e tais animais, né? Então, eu gosto muito de ou finalizar uma atividade que a gente está fazendo ou iniciar com uma atividade prática. Então, vou falar sobre misturas homogêneas e heterogêneas, então eu começo com o experimento para depois a gente entrar no assunto. Ou a gente finaliza, né? Começou a falar sobre os animais, conhecemos, tal. Então agora vamos fazer um oceano, vamos montar, né? Aqui a gente tem, como eu falo para você, a gente explora muito esses espaços. Então os alunos, eles podem. A gente pode fazer lá as nossas atividades ocupando outros lugares da escola. Isso aqui é uma área verde que a gente tem lá. É da prefeitura, mas é a escola que toma conta. Então a gente tem um espaço muito privilegiado. Aqui eu resolvi colocar essa foto porque foi a gente estava falando sobre mudanças dos estados físicos da água. E eu tinha muitas crianças em casa e algumas na sala. E eu queria fazer uma coisa diferente, né? Para que ficasse ali na cabeça deles. Então eu arrumei um fogãozinho digital. Foi super divertido. Nesse dia eu até queimei a mesa. E eles falaram assim, tia, queimei assim, tinha uma marca da panela em cima da mesa. Tem que arrumar ainda isso, hein, gente? E aí, eles. Né, então a gente viu as mudanças. Vamos colocar aqui a panela. A gente colocou a água, o que está acontecendo agora com ela? E foi super legal que eu tive relatos de mãe falando assim: nossa, eu estava cozinhando, e meu filho falou: ai, foi isso que a gente viu na aula hoje. Que quando entra assim na panela, isso se chama, né? Ela vaporizou, se chama condensação. E não... Super legal, né? Então, assim, você receber um feedback desse também depois, você fala assim: poxa, todo esforço vale a pena, né? Eu tô correndo para dar tempo, tá, gente? Tenho 3 minutinhos. Esse aqui a gente estava conversando, falando sobre animais vertebrados. E nós usamos uma sardinha, nós não usamos um peixe para falar sobre como, para eles verem como é a coluna, né? Sentirem, pegarem. Os alunos observaram, olharam com a lupa pertinho para ver como é. E depois que eles viram, a gente fez um patê de sardinha. Então, eles fizeram esse patê e distribuíram para os alunos da escola. Eles foram distribuindo, né, e contando a experiência que eles tiveram. Foi também muito legal. Esse aqui foi um dia que nós estávamos falando sobre... Gente, me fugiu a palavra. Formas de linguagem? Não, era pessoas com deficiência auditiva, né? Deficiência auditiva ou surdez. Então, nós conversamos. Aí eu convidei uma amiga para ela, que ela tem uma irmã que é surda, para ela falar um pouquinho como é a linguagem de Libras, qual a diferença de uma pessoa que tem deficiência auditiva e uma pessoa que é surda, vamos aprender alguma coisa. Eles adoraram também, gente, foi super legal. Foi muito legal estar aqui hoje com vocês. Foi muito legal. Eles fizeram perguntas, ela ensinou algumas coisas e eles também foi bem válido. Coloquei 2 vezes. Aqui, matemática. Eles usam muito material dourado. Eles, né, trabalham bastante essa questão em grupo. Esse material ajuda, né, para quem não conhece, mas ele tem as unidades, dezenas, centenas, para trabalhar. Matemática é muito bom. Aqui a professora de matemática. Só voltando rapidinho, olha as atividades do Viva, isso que eu sempre conto para as escolas, né, para quem está conhecendo o Viva agora, que às vezes não consegue visualizar, Cris, mas como assim, né? Então, é o que eu sempre comento, que a gente sugere que eles tenham as pranchetinhas, porque a ideia é que eles sejam investigadores, pesquisadores, né? Então, pequenos cientistas que vão circular com o material e trazer essa flexibilidade. O material, ele permite, desde fazer uma exposição, de trabalhar na quadra, em vários espaços, né? Romper com essa ideia de que a aula só acontece dentro da sala. Lá na escola, assim, eles exploram bastante, e é super bonitinho, às vezes vem criança lá do primeiro ano com a pranchetinha, te fazendo perguntas, né? Você pode me falar uma palavra que comece com Gui? É super legal, e eles escrevendo ali, você fala, eles escrevem, então, assim, aqui foi uma
Tabuada, gente, achei isso super legal também. A professora de matemática, ela fez, né, com macarrão, então eles foram separando os saquinhos e depois eles mesmos foram montando ali a tabuada, né? Então, uma vez, né, uma vez o número 6, para entender esse conceito da multiplicação, né? E não ser somente a tabuada. Como vamos construir a tabuada? Como que eu chego a esse número aqui, né? É a construção. Gente, todas essas ideias tem lá nos percursos, né, no material do professor. Então, porque a ideia é essa, claro, a gente tem que apoiar, tem que dar sugestões, e eu acho que no começo os professores ficam muito mais presos aos percursos, depois Sim. Vai que vai, né? Depois vai que vai, olha quanta coisa legal, assim. E tem muita coisa, gente, que hoje eu coloquei, mais também referente à minha prática ali, mas as professoras estão fazendo coisas super legais, né? Esse aqui, gente, foi super bacana, de artes, a gente estava aprendendo sobre grafite. E o grafismo, né? E conversamos, conhecemos alguns artistas, eles entraram no site de pesquisa dos gêmeos e tal. E aí eu queria muito que eles tivessem a experiência de trabalhar com spray, mas a gente não dá para usar o spray, né? Então, tóxico, é complicado, ia ser complicado até para crianças que não sabem manusear também. Aí, aí a professora Fernanda falou assim, nossa, eu vi como é que faz o spray caseiro. Aí a gente entrou, eu olhei lá, falei, puxa, com corante e álcool, muito fácil. Então, fiz com eles esses desenhos aí, o fundo, né? Então, eles usaram tinta e depois o fundo eles pintaram com esse spray caseiro. Então, tiveram uma experiência de como seria, né? Usar um spray, fazer uma pintura diferente. Eles amaram. Aqui na natureza, trabalhar textura. Vamos trabalhar fora da sala, né? Vamos utilizar outros espaços. Ó. As crianças aqui trabalhando os vegetais, as plantas, trabalhando a importância dos vegetais na nossa vida, como que os vegetais eles estão no nosso dia a dia, como que a gente faz, como a gente consome, vamos montar uma salada, né? Então montamos juntos. Esse eu lembro que eu fiz ano passado também, e deu super certo, eles amaram, fizemos à distância mesmo, e foi super bacana. E esse ano foi melhor ainda, porque cada um fez a sua parte lá. Esse menininho que tá cortando, ele trouxe da casa dele, falou, tia, isso aqui é plantação da minha casa. Olha, que coisa melhor que isso, né? Os alunos trazendo... Então, assim, não tem preço. Trabalhando em grupos, pesquisas, explorando, tá vendo? Vamos explorar aqui o ambiente. O que a gente encontra aqui nesse pequeno espaço? Aqui tem animais, tem insetos, um depende do outro, né? Como que... E são essas pesquisas, gente. Então, deixa eu ver se tem... Esse é o último, prometo, eu vou falar bem rapidinho. Esse aqui foi hoje, a atividade do primeiro ano. Eu vi essas fotos e achei super legal. Aí eu perguntei para a professora, eu falei, o que vocês fizeram, né? Ela falou assim, era para contar a história da família, né? E para eles trazerem algum objeto que representa essa família. Então, tem as fotos, gente, então tem criança com uma batata, uma garrafa de vinho, outro com... E ela trouxe um tijolo, né? E eu falei, mas por que ela é um tijolo? Porque a família do pai dela tinha ou tem uma olaria, acho que tinha, não sei. Então, isso representa a família. E a professora levou uma máquina de fazer macarrão, não sei, de fazer espaguete, alguma coisinha assim. Ela falou que representa a família dela, né? Ela falou assim, depois a gente vai fazer uma massa, a gente vai fazer um macarrão junto. Gente, achei fantástico. Assim, então eles contaram, tudo isso tem um contexto, né? Não é só a prática, tem a pesquisa científica, que é muito importante, as crianças precisam disso também, mas olha que vivência legal. E ali na sala, cada um tinha um vasinho de flor, então, um significado. Esse aqui representa a minha família. Por quê? Porque minha família tem uma história, né? Então vamos, a partir da história da minha família, criar uma coisa, né? Vamos fazer um macarrão, vamos comer depois. Então, esse era o último. Gente, desculpa, eu passei um pouquinho. Mas olha, eu tenho certeza que estava todo mundo aqui ainda. Ai, como mais? Mas que delícia, né? Eu fico emocionada mesmo, né? A gente tem uma história aí super bacana. Vocês começaram a conhecer, a namorar lá ao Viva, lá atrás, tudo, e o quanto vocês evoluíram, o quanto hoje vocês se apropriaram, né?
e é isso que você falou, da investigação também, da pesquisa científica. Então, gente, não é que não tem conteúdo, ao contrário, né? Na verdade, a vivência, ela é o porquê eu tenho que saber o conteúdo. É só a forma de chegar lá, né? Então... Eu queria falar um pouquinho, Cris, porque, na verdade, eu acho que foi a primeira pessoa que conheci você, acho que há uns 4, 5 anos atrás, né? Quando você veio com essa turbulência aí total, eu falei, gente, é isso que a gente precisa, mas será que a gente consegue? E aí depois veio, conforme a Silmara falou, e a coordenadora chata sou eu, viu, né, Sil? Sil, parabéns. Foi ótimo. Você realmente é inspiradora. Ai, gente. Obrigada. E aí foi assim, para as pessoas que já trabalham com Viva, óbvio, tem a mesma vivência que a gente, mas as que estão pretendendo, não é fácil, como toda mudança, né? Mas hoje eu posso te dizer, mais tranquilamente, porque nós já tivemos várias conversas e algumas desesperadoras, né? Hoje eu posso dizer que a gente está vendo os grandes resultados, né? Dos textos que estão sendo feitos. Eu digo que essas crianças que foram alfabetizadas online pela professora Fernanda, que a gente quer muito que venha uma oportunidade de poder trocar com a gente também. Hoje a gente está vendo um segundo ano produzindo coisas de outros anos que não produziam. Então, o quanto realmente o resultado está muito positivo. E a gente agradece muito, porque ainda estamos em construção, que isso ainda vai esse ano que vem, para a gente poder ver todos os resultados, mas já estamos vendo os resultados, né? Então, agradecer realmente a nossa participação aí. E você não ter desistido da gente, né? Porque a qualquer hora. Eu acho que a Cris, coitada, acho que ela falava assim: ai, meu Deus, lá vem. Que escola é essa que eu fui? Onde eu amarrei mas é muito bom, e a gente está em crescimento ainda, e ainda conquistando muitas coisas, mas obrigada, realmente. Silmara, foi muito bom. Rever. Eu também chorei aqui, porque você começa a rever os alunos e ver tudo. Dá, né, gente? Você falando assim, a gente fica emocionada, realmente. Sim. Nossa, olhar assim, aquele início todo, né? Mas como assim? Mas como que não tem texto? Mas cadê o texto para o aluno e tudo mais? E hoje... eu tive pai que falava assim: o que é este material cheio de linhas? E com título. Eu estou comprando um livro com linhas? Eu falava assim, não é isso. Muitos pais, né, falando assim. Mas hoje eles estão vendo também os resultados, e a gente está tendo um retorno deles positivo também, né? Ai, que bom. Nossa, obrigada. Fico muito, muito feliz. Estou vendo aqui os comentários. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a todos. E assim, estou aí também aprendendo. Espero também poder trocar experiências com vocês, com as professoras que a gente se encontra aí a cada 15 dias, né? E muito, muito obrigada mesmo. Eu queria fazer uma pergunta para a Silmara, além de agradecer, né, foi muito bom. Você falou que você está na área de artes, né, Silmara? Isso. Você teria nos dizer, né, hoje que a arte é tão muito reproduzir, né, desenhos prontos, coisas prontas. Olha, Elisângela, desde da minha prática com aula de artes, eu nunca fui nessa, sabe? Eu sempre deixei a criança muito, muito livre para a produção dela. E sempre colocar na cabecinha, assim, que a arte, ela não tem certo e errado, ela não tem o bonito e o feio. A arte é aquilo que tem mais de profundo em você, né? Então, essa questão, eu deixo eles muito cientes disso para que eles não tenham. Tem muita criança que tem o medo, né? Pensa assim, a aula de arte é o desenho. E né, é só o desenhar, é só o reproduzir. E não é isso, né? A gente precisa envolver as crianças em todas as artes, né? Hoje mesmo a gente estava trabalhando o som corporal e tirar um pouco essa questão da reprodução, do desenho pronto, né? Não sei se era exatamente isso, se foi esse o intuito da sua pergunta. Tá certo? Era isso mesmo?
Oi? Seu microfone está fechado, Eli. Mesmo, muito obrigada, é isso mesmo, porque a gente às vezes fica nessa, né, fica com medo, às vezes pensando na estética, né, da Elisângela, criança. isso eu posso dizer para você, eu nunca numa aula de artes levei um desenho para criança pintar, nunca. Isso eu posso dizer com toda clareza, assim, de imprimir um desenho e falar assim, olha, pinta, nada contra, claro que a criança tem esses momentos, ele precisa também para ter noção do espaço, né, quando ele está aprendendo ali, não, mas como eu sou a professora de artes, então eu tenho que levá-los, então, gente, arte assim, eu invento tintas, vamos fazer, esses dias eu fiz uma tinta fofa, foi o maior sucesso, as crianças adoraram. Então, como pintar com materiais diferentes, eu vou mais por esse caminho do que o convencional, porque isso eles podem fazer, não precisa ser na aula de arte, eles podem fazer em qualquer outra aula, né? A aula de arte, eu acho que tem que buscar essa outra inspiração, nessas outras habilidades. Até revista Passatempo, né? A criança vai, pinta e... Exato. Né? Pode fazer em qualquer outro momento que não seja na aula de arte. Esses dias até karaokê a gente fez. Foi super legal. As diferentes linguagens, né, artísticas. Exatamente. Eu estimular diferentes linguagens. Exatamente. Gente, Sil, sem palavras, assim, para agradecer. Que delícia, que inspirador, que quentinho no coração de novo. Como é bom ouvir os professores, né, gente? E reconhecer o trabalho fantástico que vocês realizam. Para mim, é uma experiência incrível. Acho que é o que faz tudo valer a pena, realmente, né? Poder contribuir para esse novo olhar e aí multiplicar esse olhar para outras crianças, para outros professores. Cris, eu sempre acreditei em vocês, fico muito feliz com a evolução de vocês todas. É claro que cada um tem um momento, cada um tem um tempo diferente, né, para esse despertar. Sempre... os nossos professores, como eu falei, nós estamos ainda indo, né, caminhando, uns com mais facilidade, porque aquilo que a gente já conversou, a zona de conforto, ela acabou, então a gente tem que ir em busca e esse ensino significativo, quer dizer, esse coração da banana aí, nunca mais ninguém vai esquecer. Vai esquecer. Ou então, é isso que faz a diferença. Eu ensinar português, matemática, história, geografia, o Dr. Google lá tem várias informações. Agora, essa aprendizagem pegando, sentindo, tocando, é muito legal, né? E o primeiro ano, quando a Sil falou do ensino montessoriano, né? O que acontece com o nosso primeiro ano, que é a última série da educação infantil, né? Ela está inserida na educação infantil, com toda a proposta montessoriana pura e, paralelamente, o Viva, né? Então, cabe lembrar, assim, que a Fernanda, que é a professora do primeiro ano, faz um trabalho, assim, excepcional, e ela consegue, ali, ela dividiu o dia dela, então, sempre a primeira e a segunda aula trabalha-se com o Viva, com todas as propostas, e aí, o segundo período, vamos trabalhar com material montessoriano, com as áreas de conhecimento. Então, está dando muito certo, foi o que mais casou bem, porque não tem livro para preencher, e sim fichas para serem pesquisadas. Então, hoje eu já posso te falar, nós estamos, né, na tranquilidade, estamos indo só crescendo, viu? Bom, vai ser cada dia, cada vez melhor. Quando eu falei, né, cada ano a gente vai melhorando, e se Deus... Eu acho que é isso, né? Quando a Cris falou, a gente está em construção, e tomara que sempre esteja. E o Viva também está em construção contínua. Eu falo, o Viva não está pronto. E eu espero que ele nunca esteja, porque quando a gente não tiver mais conhecimento para adquirir, é porque a gente não precisa mais estar aqui. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem que aprender o tempo todo, evoluir o tempo todo. Essa é a essência da vida. Esse é o nosso propósito aqui. Então, saber que vocês estão o tempo todo buscando essa evolução, eu acho que é esse o caminho, é isso que a gente espera. E é isso que a gente busca, assim, quando a gente fala desse aluno autor, desse aluno protagonista, pesquisador, do professor pesquisador, da escola pesquisadora, né? É um movimento muito maior. É muito maior do que o trabalho que você realiza só com os alunos. Então,
Gratidão, gratidão mesmo. Foi uma... Ó, hoje nós estouramos total o tempo. Nossa, gente, mas foi muito bom, eu gostei muito. Tava assim, com muito medo, muito ansiosa. Eu falei, eu não tenho know-how dessas professoras, todas que participam, mas a gente sempre pega um pouquinho de cada um, né? E muito obrigada, gente, pela paciência, por estarem aqui, pela participação de vocês. Obrigada mesmo. Obrigada, Cris. Imagina, gente, obrigada. Boa noite a todos, a todas. Foi um prazer e semana que vem estaremos aqui de novo. Esse mês todo tem práticas, é compartilhar práticas. Então, vai ter muita coisa boa aqui ainda, gente. Beijos.